hoje é o Dia das Crianças, né? Queremos orar aqui, abençoar os nossos filhos, né? Sobrinhos, netos, nessa manhã, declarando sobre a vida deles, né? Esse crescimento, essa renovação, a alegria do Senhor em seus corações, né? Queria que todo mundo ficasse de pé, nós vamos estar abençoando aqui a vida dos nossos filhos. Isso é um privilégio, gente, a gente ter os nossos filhos, né? Na casa do Senhor, né? Desde pequeno, quando nós instruímos eles na palavra do Senhor, certamente eles vão crescer na mente, com a mente deles inculcado a palavra, o conhecimento e a direção na vida deles, né? Então, todo esse tempo que eles ficam aqui nos cultos, né, ali com os professores, é um tempo de formação de caráter, né? É um tempo onde a mente deles está sendo renovada, né? Estão se voltando para a verdade, estão se voltando ali para as coisas do reino de Deus, né? E isso é muito importante por isso é tão importante nós trazermos nossos filhos para a igreja, para a casa do Senhor, né? Glória a Deus. Vamos estar orando então, abençoando. Dá só um pouquinho mais de retorno para mim aqui, Marcos. Pai, nós queremos, nesse momento, declarar sobre a vida, Senhor Jesus, das nossas crianças, Senhor. Ó Deus, a bênção do Senhor. Deus, nós queremos dar esse presente para eles, Pai. Esse presente que é a Tua presença, que é a Tua palavra, que é o reino do Senhor na vida deles. É o maior presente que eles podem receber nesse dia. E nós queremos, Senhor, declarar sobre a vida deles, Senhor, esse crescimento, essa renovação, essa mudança de mentalidade. A Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos ensinar os nossos filhos desde criança, Senhor, e eles crescerão e não se esquecerão daquilo que receberam. E é o que nós estamos fazendo aqui, Senhor, cumprindo a Tua palavra e abençoando a vida dos nossos filhos, para que eles possam ser um luzeiro, para que eles possam brilhar, para que eles possam salgar aonde eles estiverem com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos aí os nossos professores, né, o carinho aí dos nossos professores ajudando aí nesse trabalho que é o trabalho de ensinar as crianças. Oi? Tá bom. Ok. Beleza. Obrigado. Gente, eu comecei na semana passada, eu falei na semana passada a respeito da importância de nós estarmos frutificando na obra do Senhor. A importância de nós sermos instrumentos de Deus, de nós sermos usados pelo Senhor, né? De estarmos ligados à videira e frutificarmos na obra do Senhor. Todo aquele que está ligado à videira, né? Que é o próprio Senhor Jesus, ele precisa dar frutos e frutos em abundância. E a gente tem que estar sempre avaliando como que está a nossa vida. Nós estamos frutificando ou nós estamos estagnados ou dando poucos frutos? Então nós precisamos sempre estar avaliando como está a nossa vida diante do Senhor. Nós não podemos ser somente, amados, espectadores na obra do Senhor. Nós não podemos ser apenas frequentadores. Nós somos parte do corpo de Cristo, né? Nós fazemos parte de uma grande obra que o Senhor começou lá na criação, né? Não é nem com a morte de Jesus, começou lá na criação. E nós fazemos parte desse reino e dessa obra grandiosa. Então nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar em relação ao nosso ministério, ao nosso chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um ministério. Muitas vezes a gente associa chamado ao pastoreio, né? Aquela pessoa que está pastoreando, aquela pessoa que está à frente. Mas em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz que nós somos salvos com uma santa vocação. Tem esse versículo aí? Diz assim, olha, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Então você é um vocacionado. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você é um vocacionado. Você é um chamado por Deus, né? Você é um escolhido com um propósito. Vocação é aquilo que nós recebemos, né, que nós temos e que é a nossa missão. Então todos nós, salvos, nós temos um chamado, uma vocação. Não por causa das nossas obras, da nossa salvação, mas por sua própria determinação e graça, essa graça que nos foi concedida em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então nós fazemos parte de uma grande obra. Diga isso comigo mais uma vez. Eu faço parte de uma grande obra. E eu preciso me envolver com essa obra. Eu preciso colocar
as minhas mãos no arado. Eu preciso trabalhar para o reino. Eu preciso descobrir o meu chamado, o meu ministério. Eu preciso me envolver com a igreja do Senhor. Porque nós somos um corpo. Somos muitos membros, mas fazemos parte de um mesmo corpo. Por isso, nós precisamos estar funcionando. Nós precisamos estar frutificando na obra do Senhor. Eu falei na semana passada a respeito daquele momento que todos conhecem, onde Jesus, ele amaldiçoou uma figueira, né? Ele olha aquela figueira, junto com seus discípulos, e é aquela figueira que estava cheia de flores, né? E parecia que estava com muitos frutos à distância. Quando ele chegou perto, ele viu que aquela figueira não tinha frutos, né? Ou seja, uma figueira que estava florida, pronta para dar frutos, mas não frutificava. E eu associei isso, amados, a uma analogia com o povo de Israel. Porque o Senhor estava sempre trazendo um ensinamento e uma instrução. Em tudo que ele fazia, ele era intencional. Então, quando ele estava falando daquela figueira, ele estava mostrando que Israel também era como aquela figueira. Por quê? Porque Israel, ela tem tudo para frutificar. Eles tinham tudo para frutificar, né? Eles receberam a promessa de Deus, foram o povo, a nação escolhida por Deus. Deus lutou por eles, Deus batalhou por aquele povo, né? Deus fez da nação de Israel, né, a sua nação aqui na terra. Então, Israel tinha tudo para frutificar, mas não frutificava. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós temos tudo para frutificar na obra do Senhor. Nós temos uma igreja, temos um pastor, temos irmãos amados e abençoados, né, como nós cantamos aqui. Fomos salvos, temos a palavra de Deus, amados, tão fácil em nossas mãos, né? Somos instruídos, nós temos tudo para frutificar e muitas vezes não frutificamos. E muitas vezes estamos estagnados, ou muitas vezes damos poucos frutos. Ficamos apenas como meros espectadores e observadores daquilo que está acontecendo. Então, o meu chamado nesses dias é um chamado para que a gente possa despertar, para que nós possamos frutificar através da nossa vida. Cada um de nós precisa frutificar na obra do Senhor. Cada um de nós precisa exercitar os dons, os talentos que Deus te deu. Então, Deus te deu talentos que precisam ser colocados para trabalhar, né? Precisam ser trazidos para a obra do Senhor. Então, cada um de nós, na nossa profissão, no nosso talento, né? Cada um, né? Um advogado, um médico, um administrador, cada um pode servir a Deus com aquilo que Deus deu. Além do dom ministerial, o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, você pode servir aqui na obra do Senhor. Então, nós não podemos ficar infrutíferos na obra de Deus. Eu quero ler um versículo que está em Neemias capítulo 4, versículos 7 a 8. Neemias 4, 7 a 8. O livro de Neemias é um livro muito maravilhoso. É importante que você leia o livro de Neemias, porque mostra ali quando Deus, através de Neemias, ele foi restaurar os muros ali de Jerusalém que estavam derrubados. Então, Neemias se empenhou para ir à cidade e restaurar e reconstruir os muros, né? Mas é claro que toda vez que você está tentando construir alguma coisa, sempre tem oposição. Então diz assim, olha, quando porém Sambalá, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejavam atacar a Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer aos trabalhadores que já não tem forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam, antes que vocês descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Todo tipo de oposição. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados.
Por isso, posicionei alguns homens do povo de Deus atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas e com lanças. Eu queria ler até aqui, e mais à frente vai falar o seguinte, que quando eles tentaram impedir Neemias, né, de estar levantando, erguendo os muros, Neemias, e eles mandaram chamar Neemias, né, e para poder conversar com Neemias, Neemias falou assim, olha, eu não vou porque eu estou fazendo uma grande obra. Diga assim, eu não vou porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu queria trazer essa visão para você. Porque, amados, nós precisamos entender onde nós estamos envolvidos. Né? O que é a igreja? Qual o projeto que nós estamos envolvidos, que é a igreja do Senhor? Então, existe uma grande diferença em você ser um membro da igreja e você frequentar a igreja e você fazer parte do corpo de Cristo. Quando nós estamos participando de um grande projeto, nós pensamos o tempo todo nesse projeto. Nós pensamos o tempo todo nesse projeto. Nós comentamos sobre ele, né, com as pessoas. Nós nos orgulhamos do projeto que nós estamos fazendo. E eu percebo que muitos irmãos não têm uma visão de grandeza daquilo que estão fazendo. Não têm uma visão de grandeza da obra, da igreja, do reino de Deus. Então, quando você não entende, não sabe a grandeza do projeto que você está envolvido, você não tem muito esforço, você não tem muita vontade de trabalhar, você muitas vezes faz pouco caso, né? Quando você não tem o entendimento da grandeza do projeto que você está envolvido. Eu sempre trago aqui o exemplo, né? Aquele exemplo que fala de um sábio que estava caminhando e de repente viu uma grande construção que estava sendo feita. E aí ele encontrou com uma pessoa e perguntou para essa pessoa, o que é que vocês estão fazendo aí? E a primeira pessoa que ele encontrou, o servente que estava ali, ele disse assim, olha, eu estou aqui trabalhando, estou aqui ralando, né, carregando peso, trabalhando 8 horas por dia, né, estou aqui numa luta muito grande. E aí depois ele caminha mais um pouco, ele vê um outro servente que está ali trabalhando e pergunta, o que você está fazendo aqui? Diz assim, olha, eu estou levantando a grana aqui para minha família, né? Para não passar necessidade, né? Tem que matar um leão a cada dia. Então, é trabalho duro, estou aqui, mas tenho que trabalhar. E quando ele chegou no terceiro e perguntou, o que é que vocês estão fazendo aqui? Esse grande canteiro de obras aqui. Ele falou assim, olha, nós estamos construindo uma catedral. Nós estamos construindo uma catedral. Então, tudo, amados, tem a ver com a visão que você tem daquilo que você está fazendo. Os dois primeiros, eles viam apenas o trabalho, o sofrimento, né? Aquilo que eles estavam fazendo naquele momento. Mas esse terceiro, ele percebeu que ele estava construindo uma grande obra. Ele estava construindo algo muito grande. E nós precisamos, amados, ter esse entendimento. Nós não estamos apenas numa igreja, na Crown Church, nós não estamos apenas participando de um movimento, não, nós estamos fazendo uma grande obra. Nós participamos de um grande movimento que começou lá atrás, com os discípulos, com os apóstolos, né? Homens morreram, homens lutaram, foram sacrificados, foram levados, se tornaram como mártires, né? E lá atrás, o Velho Testamento também. Então você faz parte de um grande movimento. Você faz parte de uma grande obra. Você faz parte de algo que foi começado pelo próprio Deus, pelo Criador do universo. Então você tem que ter noção de grandeza. Porque tem muitas pessoas, Ariane, que têm vergonha de falar que pertencem à igreja. Tem vergonha de falar que são dizimistas. Tem vergonha de orar no meio de outras pessoas. Porque não tem noção de grandeza. Não tem visão da grandeza daquilo que eles estão fazendo. Então nós precisamos ter visão de grandeza, porque senão tudo que nós fizermos vai ser feito de forma banal, sem esforço, sem empenho, né? Sem alegria. Nós vamos fazer de forma banal.
Então, quando nós entendemos onde nós estamos envolvidos, né? Quando não se tem visão da obra que você faz, tudo se torna fútil, cotidiano, banal e superficial. Quando você não tem noção daquilo que você está fazendo. Eu me lembro quando a Arena do Galo, né, foi construída, e eu me lembro quantos vídeos foram gravados, né, quando a Arena do Galo foi construída, de atleticanos que estavam construindo a arena. E sabe o que eles faziam? Estavam lá ralando, né? Trabalhando direto. Eles pegavam, faziam um vídeo. Olha aqui o nosso galinheiro, aqui a nossa... Desculpa aí, tá, gente? Cruzeirense fazia isso, né? Cruzeirense fazia isso. Olha aqui o nosso campo. Aqui eu vou trazer o meu neto. Aqui eu vou trazer o meu filho. Eles estavam trabalhando, gente, mas eles estavam o quê? Fazendo vídeo, postando vídeos. Por quê? Porque onde eles estavam envolvidos era algo que eles davam valor. Era algo que eles tinham como grande para a vida deles. Por isso eles estavam ali trabalhando, mas tirando foto. Estavam alegres, né? Fazendo serviço duro ali, mas todo mundo alegre. Porque eles estavam construindo a arena do sonho deles. A arena onde o time do coração deles ia jogar, né? É tão grande coisa, né, gente? Mas olha só, eu quero relacionar isso. Como que quando nós entendemos a grandeza, damos valor naquilo que nós estamos fazendo, como tudo muda. Você trabalha com alegria, você serve com empenho, né? Você vai até mais cedo e de repente se o salário atrasar, você nem acha ruim. Por quê? Eu estou aqui trabalhando na arena, eu estou aqui trabalhando, né, no lugar onde meu time vai jogar, eu estou colaborando, né, para que esse lugar seja um lugar perfeito. Então, quando você tem visão de grandeza do que você faz, tudo muda. Tudo muda. Até a motivação. Se você tiver noção da grandeza que é a igreja e do projeto que você está envolvido, né, do reino de Deus, meu amado, você não vai trocar o culto, a reunião, os projetos da igreja, né? Nós fazemos aqui o encontro de casais, os evangelistas, você não vai trocar por nada, porque você sabe que esse projeto é o maior projeto da sua vida. É o maior projeto da sua vida. É aqui que pessoas são salvas, famílias são restauradas. É aqui que a pessoa, ela deixa a vida velha dele e se torna uma nova criatura, né? Uma nova pessoa. Nós não estamos falando apenas de mudança, nós estamos falando de regeneração. É você não ser a mesma pessoa. Como o próprio Jesus disse para Nicodemos, né? É necessário que você nasça de novo, seja regenerado. Então, mas nós precisamos ter visão de grandeza daquilo que nós fazemos, de onde você faz parte, da família que você pertence, né? Da obra que você está envolvido, para que você possa fazer isso com alegria, com empenho, aquilo que você está fazendo, né? Então diga assim, olha, eu faço parte de uma grande obra, de uma grande obra. Quando Paulo disse assim, amados, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na realidade, nós poderíamos inverter e dizer assim, olha, eu me orgulho de ser crente, eu me orgulho de ser, de seguir o evangelho, de ser um seguidor do evangelho, né? Quando ele diz eu não me envergonho, ele está dizendo, olha, eu tenho orgulho de ser um servo de Deus e fazer parte da família de Deus. Então, a partir daí, a nossa vida em relação à obra de Deus, à igreja, tudo muda. Porque muitas vezes, amados, nós ficamos aqui pedindo aos irmãos, vamos participar disso, vamos nos envolver com aquilo, e os irmãos colocam um tanto de obstáculo, um tanto de dificuldade, né? Cada um levanta aí uma situação. Mas se nós tivéssemos visão de grandeza da obra que nós estamos envolvidos, isso não ia acontecer. As pessoas iam começar a se colocar, né, disponíveis para isso, para fazer isso. Por quê? Porque eles entendem a grandeza da obra que você está envolvido. Então, quando não se tem visão da obra, daquilo que se faz, tudo que eu faço se torna fútil, se torna banal e se torna superficial. Quando se está num grande projeto, nós nos envolvemos completamente. Quando nós estamos envolvidos num grande projeto,
nada, nem circunstância, nem problemas, nada nos desanima, nada nos impede de fazer aquela obra, né? Nós lemos aqui Neemias 4, 7, 8, nós lemos aqui, né? Então, amados, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, 2 Timóteo 2, 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Então, nada nessa vida pode nos tirar, né, desse nosso trabalho, desse nosso serviço, né? Porque nós sabemos quem nos alistou, quem nos chamou, a obra que nós estamos envolvidos, o trabalho que nós estamos fazendo. Então isso muda tudo, amado. Então tem muitos irmãos que estão tratando a obra de Deus, a igreja do Senhor, como coisa barata, sem importância, sem relevância, porque não tem visão. Uma pessoa que deixa de vir ao culto para ir num jogo de futebol ou uma churrascaria com os amigos, ele está tratando a obra de Deus como coisa sem importância, como coisa sem valor. Você está, sabe, desprezando aquilo que Deus fez na sua vida. Tudo é uma questão de visão. De você ter uma visão do reino de Deus. Isso muda tudo. Então você não é um mero espectador. Você não é apenas uma pessoa que está vindo assistir o culto. Você faz parte da igreja do Senhor. Nós fazemos parte do corpo. Você imagina, gente, olha, se eu estou andando, de repente, né? E aí, de repente, eu vejo ali um pé de manga, né? Essas mangas gostosas, essa palmer, né? Deliciosa. E você vê aquela manga. Se você somente vê aquela manga, você vai saber o sabor, se ela está doce, gostosa? Não, né? Então, você vai ter que ver aquela manga. O seu braço vai ter que levantar, a sua mão vai ter que pegar, a sua boca vai ter que mastigar, o seu esôfago tem que deglutir, o seu estômago tem que fazer todo aquele processo. Então, tudo faz parte de um corpo. O corpo, ele trabalha junto. O corpo, cada parte é necessária, amados. Cada parte é necessária para o corpo. Porque cada um de nós precisamos uns dos outros. Você precisa tanto da igreja como nós precisamos de você. Porque um membro não funciona sozinho. Então, para pegar aquela manga, a minha mão tem que pegar a manga, né? Meu braço tem que se estender, a minha boca tem que comer, meu esôfago tem que deglutir aquela. Tudo participa nesse processo, né, do corpo de Cristo. Então você faz parte desse corpo. Você tem dons que Deus deu somente a você. Você tem um chamado especial. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Então tem muitas pessoas tratando a obra de Deus como coisa barata. A obra, amados, tem a ver com um propósito, com a missão e não necessariamente com aquilo que nós estamos fazendo. Então, o que eu faço aqui tem a ver com uma missão. Tem a ver com um propósito de Deus na minha vida. Só que isso não é só para mim, que sou pastor. E para os pastores que estão aqui, é para todos nós que fomos salvos. Todos nós que temos um chamado da parte de Deus. Nós temos um trabalho, temos algo a fazer na igreja do Senhor. Quando você pensa em Martin Luther King, Mandela, Mahatma Gandhi, né, Madre Teresa, todas essas pessoas, amados, eles tinham em comum que eles tinham uma visão e eles tinham um propósito. E todas as pessoas, né, que têm visão e propósito, essas pessoas, elas inspiram outras pessoas. Toda pessoa que tem visão e tem propósito claro, né, ela sempre está inspirando outras pessoas também no seu trabalho. Então, por que Martin Luther King lutou tanto, né, e até a morte ali? Por que essas pessoas, eles se agarraram tanto? Porque eles tinham uma visão. Então, nós não podemos estar envolvidos na igreja, né, apenas porque eu estou indo a uma igreja, eu sou um religioso, eu tenho uma religião. Não. Você faz parte, você tem que entender que existe uma visão, um projeto, né, do qual você faz parte. Não é apenas uma. Tem gente que diz assim: olha, estou indo para a minha igrejinha. Né? Estou indo para a minha igrejinha. Porque não tem noção daquilo que ele faz parte.
Então a igreja é um projeto de Deus, amado. O reino de Deus, né? A palavra de Deus diz lá no Pai Nosso, né? Venha o teu reino sobre essa terra. Nós somos os responsáveis em trazer o reino de Deus para essa terra. De trazer verdade, de trazer luz, de trazer clareza para as pessoas que estão vivendo em trevas. Somos nós. Nós é que temos a visão, o chamado para salgar essa terra. Então nós fazemos parte de uma grande obra, de um grande projeto que começou lá atrás. E hoje Deus está confiando a você e a mim. Então nós não podemos tratar a igreja como qualquer coisa. Como, sabe, uma coisa que faz parte da nossa vida. Não, a igreja tem tudo a ver com o nosso propósito de vida, com a nossa missão e com a nossa visão. Então você tem que ter isso claro diante de você. Isso vai mudar o seu relacionamento com a igreja. Isso vai mudar o seu relacionamento com o serviço da igreja, com o trabalho na igreja do Senhor. Porque você vai entender que você não está trabalhando, não é para o bispo, não é para uma denominação, mas você está servindo ao reino de Deus. Ao reino de Deus, sabe? E aí você vai vir com alegria, você vai vir com disposição, você vai fazer muito mais do que aquilo que te pedem. Paulo, eu gosto muito desse versículo de Paulo, né, em 2 Coríntios 15, né, que ele fala assim: eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas, ainda que amando-vos, sendo menos amado, né, eu vou amar mais a vocês, ainda que menos amado. Né? 2 Coríntios 12, 15. Abra aí para a gente, por favor. 12, 15. Assim, muito alegremente gastarei por vocês tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente. Agora, será que quanto mais o amo, menos vocês me amarão? Né? Tem outra tradução que é melhor. Põe a versão ARA aí, por favor. Olha só. Eu de muito boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Né? Então, essa disposição em se gastar, em se entregar, né? Em se envolver com a obra, independente, né? Se o outro está fazendo ou não, independente se eu estou sendo reconhecido naquilo que eu estou fazendo, independente se eu estou recebendo ou não, essa disposição tem a ver com a visão que nós temos em relação à igreja. A visão que nós temos, em relação, amém. A visão que nós temos em relação à obra do Senhor. Amados, quando eu entendi isso, mudou tudo na minha vida. Eu percebi que eu faço parte de um grande projeto. Eu estou à frente de um grande projeto. Porque pastor é sempre colocado lá embaixo, né? Pastor é sempre, né? Tudo de mal é um pastor. Roubando dinheiro dos fiéis, o pastor, o que mais que o pastor faz, né? Tudo que o pastor faz sempre vem contra ele, né? Tudo é contra o pastor. Então, quando você entende que você faz parte, né, de um movimento que começou lá atrás, de um grande projeto, né? Isso muda tudo. Você entende o seu valor, você entende, sabe, o seu chamado, porque tem a ver com vidas, amado, tem a ver com transformação, tem a ver com famílias, tem a ver com cura, tem a ver com mudança de caráter, tem a ver com tirar pessoas do vício, tem a ver com libertação, sabe, de coisas espirituais, tem a ver com isso. Então nós fazemos parte de um grande projeto. Eu faço parte da família de Deus, eu faço parte do corpo de Cristo. Então você precisa ter esse senso de grandeza, diga senso de grandeza. Né? Então não é eu tenho uma igrejinha ou eu tenho uma religião, não. Eu faço parte de um grande projeto. Eu não me envergonho, né? Eu tenho orgulho de ser quem eu sou, de servir na minha igreja, de dar o meu dízimo. Você tem que ter isso, meu querido. Senso de grandeza. Porque senão, a igreja para você vai ser uma coisa, sabe, sem importância. Uma coisa banal, uma coisa superficial.
Então, Efésios capítulo 2, versículo 19, Efésios 2, 19, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então nós fazemos parte da família de Deus. Fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte daqueles que foram chamados desde antes da fundação do mundo. E pertencemos a uma família. Esses dias eu estava falando aqui, eu estava conversando com uma irmã, primeira vez que ela veio aqui na igreja, e quando eu disse isso para ela, que igreja não é um lugar de frequentar, mas é um lugar de pertencer, ela falou assim que isso mudou a cabeça dela. Ela vai se tornar até membro da nossa igreja. Isso mudou a cabeça dela. Ela falou assim: gente, eu nunca pensei nisso. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia que igreja é um lugar que você frequenta. Assim como você frequenta a padaria, frequenta açougue, frequenta supermercado, farmácia, né? Esse lugar você frequenta. E até quando você é mal atendido, você faz o quê? Você fala assim: não volto aqui mais, né? Porque você foi mal atendido. Agora, igreja não é lugar de frequentar. Igreja é um lugar de você pertencer, de você fazer parte, né? De você ser útil, de você trabalhar, de você servir. E aqui, amados, é o único lugar onde não tem classe social, posição social, né? Não tem se tem mais dinheiro, não tem. Sabe, todos nós aqui temos uma visão. Nós estamos aqui aprendendo a servir, a ser servo, né? Aprender a liderar, você aprende muitas vezes lá fora, mas a servir você não aprende em lugar nenhum, somente na igreja. Aprender a ser um servo de Deus, né? Você vai nas livrarias, você não vê um livro sobre servo. Um livro, mas você vê 200 mil livros sobre liderança. Então, a igreja é um lugar de aprender a servir, de se colocar, né? Então, nós estamos falando, amados, de um lugar que eu devo pertencer, não apenas frequentar. Algumas pessoas são apenas frequentadores. Nem todos que estão na igreja, hoje em dia, são membros do corpo de Cristo, mas são apenas espectadores sem nenhum compromisso. Porque a diferença entre alguém que pertence e alguém que frequenta se chama compromisso. Ele tem compromisso, né? Ele está alinhado, né? Nós vamos ter uma reunião terça-feira de alinhamento ministerial. Então a gente precisa estar alinhado. Porque senão, sabe o que acontece, gente? Fica um carregando o piano pesado, né? Fica um carregando o piano pesado o tempo todo, sendo que tem um tanto de gente que poderia ajudar a carregar esse piano, mas um só está ali trabalhando, carregando o piano, fazendo, né, várias funções na igreja, quando cada um de nós, né, deveria estar funcionando, frutificando e trabalhando na obra do Senhor. Quantos estão entendendo? Então nós não podemos, amados, ter essa visão pequena. Por isso que eu comecei falando sobre isso, sobre visão. É tudo questão de visão, de você enxergar, né, aquilo que a obra que você está envolvido, a grandeza da obra que você está envolvido. Efésios 2,19 nós vemos aqui. Então, você sabia que nós fomos criados para viver em comunidade, nós somos moldados para o companheirismo, e nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem a ajuda do outro. Ser membro não significa simplesmente adicionar o seu nome no hall de membros, na lista de membros da igreja. Sabe? Para Paulo, o ser membro da igreja significa ser um órgão vital do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, de 20 a 27. 1 Coríntios 12, de 20 a 27. Coríntios 12, 20 a 27. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Aquele que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. Até o 27. De maneira que
Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Mas não existe forma melhor de explicar a igreja do que isso. É um corpo, né? Cada membro, aquele que parece às vezes ser o menos importante, ele é necessário. Ele é o mais necessário para o corpo de Cristo. E nós devemos honrar uns aos outros aqui neste lugar. Então eu tenho que honrar aquele que parece ser o menor, né? Honrar de que forma? Servindo, abençoando aquela pessoa, né? Sendo cooperador ali na vida daquela pessoa. Então isso é honrar os membros do corpo de Cristo. Então a igreja, amados, ela é feita de muitos membros, né? Que formam um só corpo. O corpo que é o corpo de Cristo. Então nós precisamos estar colocando a nossa vida à disposição do Senhor. Você sabe que tem muitas coisas que nos impedem, né? Às vezes é trabalho, às vezes são situações, mas por quê? Porque nós não priorizamos o reino de Deus. Então o reino tem que estar em primeiro lugar. Quando você prioriza o reino, as outras coisas elas vão se encaixando. Então eu tenho que colocar como prioridade as coisas do reino de Deus. Porque senão, mas eu nunca vou colocar o reino em primeiro lugar. Você tem que estabelecer o reino de Deus, a igreja, a minha vida na igreja, o meu trabalho, o meu ministério, ele está em primeiro lugar. A minha vida com Deus, né? E depois as outras coisas vão se encaixando. É claro que a sua família, né? É a sua família. A primeira coisa é Deus e a sua vida com Deus. A segunda coisa é a sua casa, é a sua família. A terceira coisa é a igreja. E depois vem o seu trabalho, né? E as outras coisas que você tem na sua vida. Mas você precisa estabelecer esse grau de prioridade na sua vida. Senão, as coisas menos importantes vão tomando lugar. As coisas são mais importantes. Então eu estabeleci isso para a minha vida, né? Que o reino de Deus está em primeiro lugar. Até na frente dos meus projetos, até na frente dos meus próprios sonhos, até na frente da minha carreira, tudo o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque senão, amados, do que vale esse versículo, né, de Mateus, né? Buscai em primeiro lugar o reino e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então o reino tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Você tem que estabelecer uma prioridade. Deus, ele está em primeiro lugar na minha vida. E as outras coisas vão se encaixando. Então, o corpo, você precisa da igreja, assim como a igreja precisa de você. Você precisa tanto da igreja, como a igreja precisa de você. Porque nós fazemos parte desse corpo. Então, amados, ficar muitas vezes ressentido, ficar, às vezes, sabe, com um sentimento de ressentimento em relação às situações que aconteceram, aos irmãos, né? A coisas que acontecem na igreja, nós precisamos entender que isso não pode impedir o nosso trabalho, o nosso serviço, o nosso amor com a obra do Senhor. Então, posicione-se em relação à igreja do Senhor. Coloque uma posição, um posicionamento, né? Como fez Josué lá atrás. Vocês vão servir aos outros deuses, ali dos amorreus, ou vão servir a Deus? E ele se posicionou dizendo o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que se posicionar. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que se posicionar em relação ao reino de Deus. E tem pessoas que ficam em cima do muro. Fico esperando alguma coisa acontecer. Então Deus está nos chamando, amados, para uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura. Esse nosso encontro que nós vamos ter aqui com os nossos diáconos, né, os presbíteros, todos aqueles que fazem parte aqui, é justamente para a gente realinhar isso, porque muitas vezes a gente vai dispersando. E aí, vai ficando pesado para alguns, e outras pessoas vão ficando apenas como espectadores na obra do Senhor. Então a gente precisa realinhar isso. Se você entende a grandeza da obra que você está fazendo, você precisa estar envolvido. Você precisa estar envolvido. Você vê que a gente, às vezes, aqui, eu estou fazendo louvor, depois tem que pregar a palavra, o Davi sai dali, tem que fazer aqui, né, a generosidade, tem irmão que está servindo aqui e está lá na salinha.
E apesar de nós não sermos muitos irmãos, mas se nós dividirmos aí esse trabalho, vai ficar mais leve para todos. Então você tem que ter essa visão, você não é apenas um espectador, né? Você não é aquela pessoa que está apenas observando as coisas que estão acontecendo. O John Munhai, ele dizia o seguinte: existem 3 tipos de pessoas. Uma pessoa que é sem noção, ela não tem noção de nada, não tem noção daquilo que está acontecendo, né? Não tem noção se na igreja tem isso ou tem aquilo, não tem noção nenhuma. Tem outros que ficam só observando as coisas acontecerem, ficam olhando e até fazem crítica quando a coisa não dá certo, né? Tem esse também. Agora tem aqueles, amados, que colocam a mão no arado. Tem aqueles que fazem acontecer. De qual grupo você faz parte? Dos que fazem acontecer? Dos que estão só observando as coisas acontecerem? Ou você é um sem noção? Né? Que não sabe nem o nome da sua igreja, que não sabe nem quem é o pastor da sua igreja, que não sabe nem se vai ter uma atividade, sem noção. Então, eu acho que melhor do que ser um sem noção, pior do que ser um sem noção, é aquele que fica apenas observando. Porque o sem noção é sem noção mesmo, mas aquele que fica observando apenas, mano, e ainda critica quando a coisa não dá certo, esse é o pior. Esse é o pior. Então, nós precisamos ser aqueles que põem a mão no arado. Nós precisamos ser aqueles que fazem as coisas acontecer. Quantos que gostariam de ver essa igreja repleta de pessoas aqui, amados? Quantos gostariam? Então, nós precisamos fazer acontecer. Nós temos que fazer isso acontecer, né? Você tem que estar ligado nisso, você tem que estar pensando o que nós podemos fazer. Eu vou me esforçar nas reuniões para trazer pessoas, para ligar. Eu vou pegar meu grupo aqui de WhatsApp, vou ver aqui, gente, quem que eu conheço aqui, que domingo, né, para vir na igreja. Aí liga para aquele grupo, liga para aquelas pessoas. Você precisa fazer acontecer. Para que realmente o reino cresça, que a obra de Deus possa avançar, nós precisamos fazer acontecer e não ser apenas meros espectadores na obra do Senhor. Deus, ele tem um chamado para a sua vida, querido. Deus tem um chamado para a sua vida, né? E ele quer que você esteja dando muitos frutos. Não é poucos frutos, não. Muitos frutos através da sua vida, né? Você, ligado à videira, ligada ao Senhor Jesus, você pode frutificar e frutificar em abundância. Deus está trazendo um novo tempo na nossa igreja. Um tempo de mudança de mentalidade. Um tempo onde você vai estar repensando como você tem servido na obra do Senhor. Quais têm sido os seus resultados? Você tem dado frutos, poucos frutos ou fruto nenhum? Você tem que avaliar isso, meu querido. Você tem que avaliar isso, né? Ou você vai querer permanecer como um espectador durante toda a sua vida. E Deus vai cobrar isso de você. Ele vai cobrar, né? Assim como ele fez na parábola dos talentos, né? Ele vai dizer assim: olha, cadê os talentos que eu te dei? Cadê os talentos que eu te dei? O que você fez com ele? Aí você vai falar assim: ah, Senhor, eu enterrei. Eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha, eu tinha muito trabalho, eu tinha muita ocupação, eu era uma pessoa muito ocupada, sabe? Eu estava ali correndo atrás da minha carreira. Da mesma maneira o Senhor vai cobrar isso de nós, né? De cada um de nós. Queria que você ficasse de pé nesse momento, e eu quero orar com você, para que você possa ser despertado nessa manhã para essa nova mentalidade, né? Essa nova mentalidade. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte de uma grande obra. Você faz parte de um grande projeto. Deus, ele colocou em suas mãos, sabe, talento. Deus colocou em suas mãos, sabe, a capacidade para estar trabalhando no seu reino e na sua obra. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos nos colocar aqui, Senhor, ó Deus, não como meros ouvintes da palavra do Senhor, mas queremos nos colocar aqui, Senhor Jesus, ó Deus, como discípulos do Senhor, como servos do Senhor, como aqueles que o Senhor chamou com uma santa vocação, Pai. Com uma santa vocação. Deus, eu quero, ó Deus, que o Senhor desperte aqui no nosso meio, Senhor. Desperte aqui, Senhor, o nosso chamado, o nosso trabalho, o nosso serviço.
Nós queremos frutificar na tua obra. Nós não queremos ser, ó Deus, estéreis, como aquela figueira que o Senhor amaldiçoou. Tinha tudo, Senhor, para frutificar, mas não estava dando frutos, Pai. Você também, meu amado, nessa manhã, você tem tudo para frutificar. Você tem tudo para frutificar. E muitas vezes você não está frutificando na obra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, desperta nessa manhã. Ó Deus, toca no coração dos teus filhos. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que aquele que quiser me seguir, ele tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Amado, seguir Jesus é uma decisão. É uma decisão que você toma. Nessa manhã, toma essa decisão. Senhor, eu quero, ó Deus, seguir o Senhor. Eu quero renunciar. Renunciar a muitas coisas que eu preciso renunciar para te servir. Não há como, amado, servir a Deus sem renúncia. Aquele que quiser me seguir, ele precisa negar a si mesmo. Ele precisa negar a si mesmo. Pai, nessa manhã, toca agora nos corações. Levanta aqui, Senhor, mulheres, homens, Senhor, jovens, ó Deus, que tem um coração na obra do Senhor, que tem um coração na tua igreja, ó Deus, que colocam o reino do Senhor em primeiro lugar, que não tratam as coisas do Senhor como coisa barata, Pai, mas que possam dizer, Senhor Jesus, eu não me envergonho, eu tenho orgulho, Pai, de ter uma igreja, de ter um pastor, ó Deus, de ser um servo do Senhor. Eu tenho orgulho de investir os meus recursos na tua obra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, muda a minha visão nessa manhã. Tira, Deus, de tudo aquilo que me prende, tudo aquilo, Senhor Jesus, que me prende ainda a esse mundo, Pai. Eu quero estar liberado para a tua obra, para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Queria que você fizesse essa oração aí no seu lugar. Coloque diante do Senhor a sua vida. Coloque diante do Senhor o seu chamado nessa manhã. Diga, Senhor, eu tenho negligenciado muitas vezes o teu chamado. O Senhor tem me chamado e eu tenho resistido. Eu tenho, Senhor Jesus, colocado as minhas coisas em primeiro lugar. Faça a sua oração aí ao Senhor. Se você entendeu essa mensagem nessa manhã, faça essa oração. Peça, Senhor, me ajude a colocar o teu reino em primeiro lugar. Me ajude, Senhor, a te servir com grandeza, Senhor. Me ajude a inspirar outras pessoas, Pai. Inspirar a minha família, inspirar os meus filhos com o meu serviço, com a minha dedicação à tua obra. Senhor, com o meu amor às coisas do teu reino, eu vou inspirar as outras pessoas. Às vezes você é um patrão, você é uma pessoa que está à frente de uma empresa. Se você é um servo de Deus dedicado, que ama a obra, as pessoas que trabalham por você vão ser inspiradas pela sua vida. Oh Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Sim, Pai. Santo é o teu nome, Jesus. Abra sua boca, coloque diante do Senhor a sua vida nessa manhã. Realinhe-se com o reino de Deus. Aleluia. Oh Senhor, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Te damos a honra, te damos a glória nessa manhã. Digno ao Senhor, Pai. Aleluia. Glória a Deus, amém. Amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor. A Ele toda a honra. A Ele seja a glória nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Quantos receberam essa palavra nessa manhã? Digam amém. Aleluia. Glória a Deus. É tempo de mudança, é tempo de reposicionamento na obra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Senhor, ó Deus, que falou aos nossos corações, está tirando as escamas, Senhor, dos nossos olhos nessa manhã, através da tua palavra, Pai. Que o nosso coração esteja incendiado, Pai, nessa manhã. Ó Deus, que a tua palavra venha nos encher de alegria e de prazer de estarmos servindo ao Senhor, de fazermos parte
da tua igreja. Você que ainda não se decidiu, né, a fazer parte de uma igreja, a se posicionar na igreja do Senhor, né, nós temos o nosso cartão de decisão, para que você tome essa decisão de estar caminhando conosco, de fazer parte desse grande projeto de Deus, que é a igreja do Senhor, que é o reino de Deus, em nome de Jesus, amém? As meninas vão estar lá atrás te ajudando a estar preenchendo aí. E não se esqueça, querido, de próximo sábado, né? O nosso encontro de casais, né? Dia 25, né? Dia 25, o nosso encontro de casais. Vai ser uma bênção. Eu queria que você convidasse também outros casais para participarem aqui conosco, né? Como disse, é o último encontro do nosso ano, né? Então é muito importante a gente trazer bastante pessoas. Tenho certeza que vai ser uma bênção esse encontro na sua vida. E se você conhece outros casais, né? Traga em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos, meu Deus, ó Deus, por tudo. Te louvamos pela tua igreja, pela palavra do Senhor, te agradecemos por todas as coisas. Sairemos ali, Senhor, por aquelas portas, nós venceremos e voltaremos, Pai, para a tua casa, para a glória do teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Dê um abraço no seu irmão e fala para ele, a senhora, você